Olá, alunos, boa noite. Espero que vocês estejam todos muito bem. Vou iniciar a nossa aula de hoje, dia 11 de maio de 2020. Como não temos nenhum aluno na sala, vou iniciar agora, às 19h58, nossa aula de hoje. Vou compartilhar minha tela com a nossa aula de hoje, tá? Bom, vamos relembrar um pouco das nossas aulas anteriores. Então, nós já vimos nesse nosso conteúdo todo o nosso processo administrativo, que é constituído em planejamento, organização, coordenação e controle. Hoje nós vamos ver a parte de coordenação e na próxima aula de controle nós já passamos pelo planejamento e pela organização. Então, no processo de planejamento, a atuação do gestor, ela consiste em fazer com que esse processo seja o mais coeso possível, né? Dentro desse processo de identificar o problema, coletar as informações, desenvolver as alternativas, avaliar essas alternativas, selecionar qual a melhor se encaixa para dentro do meu processo de planejamento, implementar a decisão e, após isso, o nosso processo de feedback, de acompanhar e avaliar todas essas alternativas. Nós também vimos que dentro do processo de planejamento, o gestor ele pode se beneficiar de várias ferramentas. Dentre as que nós estudamos estão a SWOT, que é aquela ferramenta de análise ambiental, de analisar o ambiente, né? Verificar, fazer o levantamento de suas fraquezas, de seus pontos fortes, de seus pontos fracos, analisar o ambiente externo, levantando quais são as oportunidades, quais são as ameaças. Também tem a favor do gestor o processo de benchmarking, né, que seria a escolha dentre as melhores práticas de gestão, ou de um processo, ou de um serviço, ou de um produto do nosso parceiro ou do nosso concorrente. O gestor também tem a seu dispor, né, os SIGs, que são os sistemas de informações gerenciais que dão suporte à sua gestão. E o Six Sigma, né, que nada mais é que uma ferramenta de controle de qualidade que nós vimos numa das aulas anteriores. Passamos pela organização. Então, nós vimos a organização enquanto instituição, né? As organizações, elas fazem parte da sociedade, elas têm objetivos específicos. Qual é a atuação do gestor dentro destas organizações, né? Os tipos de organização, como elas devem funcionar. Então, nós já passamos por todos esses processos. Agora, nós vamos para uma próxima etapa, que é a etapa da coordenação. Né? Nós já passamos, como eu falei, pelo planejamento, pela organização e agora a coordenação. Né? Então, o que seria a organização? Né? Aqui, o que a Venato descreve a organização como uma função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal entre o administrador e seus subordinados. Para que o planejamento e a organização possam ser eficazes, eles precisam ser complementados pela orientação e apoio às pessoas, por meio de uma adequada comunicação, liderança e motivação. Então, o que seria isso, né? A coordenação, ela é uma função gerencial
que está relacionada a essa relação entre gestor e seus subordinados. Ela existe para garantir que o planejamento desta organização, que o planejamento das tarefas, ele seja o mais eficaz possível, né? Porque é dentro desse processo, é dentro da coordenação, né, que o gestor, ele orienta e apoia as pessoas, apoia as suas equipes, né, por meio de várias ferramentas, né, e por meio de, acima de tudo, uma comunicação assertiva, uma liderança motivadora, né, uma liderança que seja muito coesa, que inspire, através de uma liderança inspiradora, né, e que favoreça nos seus liderados uma constante motivação, tá? Então, coordenação é isso. Vamos lá. A coordenação, ela é responsável pelo quê, gente? Ela é responsável por conduzir a aplicação dos recursos definidos para um processo ou programa. Deixa eu só tirar isso daqui para não atrapalhar. Deixa eu voltar. Então, a coordenação, ela é responsável por conduzir a aplicação dos recursos definidos para um projeto, programa ou processo, liderar as pessoas envolvidas nestes processos e para garantir que os objetivos que foram definidos lá na minha etapa de planejamento, eles sejam alcançados, tá? Então, a pessoa que está na figura de coordenação, ela é responsável por todas essas etapas do processo. Ok? Aqui eu tenho um desenho da figura de um processo de coordenação. Então, a coordenação enquanto papel, né, do gestor, ela está presente em todos os níveis organizacionais, tá? Então, assim, seja na mais alta direção, que é o nível institucional, tá? Lembrem-se de quando estávamos falando da figura da estrutura organizacional. Então, nós temos lá no topo da pirâmide o nível institucional. Então, lá onde estão os diretores, né, o mais alto escalão da estrutura organizacional. Então, lá o processo de coordenação também está presente. Está presente no nível intermediário, ali no meio da pirâmide, através das gerências, assim também como está no nível operacional, através de seus supervisores. Ok? Então, assim como acontece por todo o processo gerencial, o processo de coordenação, ele é tipificado, assim como eu falei com vocês, de acordo com o nível da organização que o gestor atua. Então, de acordo com o nível, com o estilo, com o tipo de organização, está lá o processo de coordenação, a figura de um gestor, tá? Que coordena as pessoas. Ok? Aqui, a gente pode, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, a gente também pode traduzir essa imagem aqui, de acordo com o que a Venato está nos mostrando, é que a questão da coordenação, ela está presente, né, em todos os níveis organizacionais, tá? E assim, a gente pode dar nomes a ela, então, isso dependendo do porte da empresa, isso depende muito de como a empresa está desenhada. Então, assim, a gente pode dar o nome de direção, de gerência, de supervisão, tá? Isso depende de onde o gestor está atuando, né? Em qual nível institucional ou intermediário ou operacional ele está atuando, né?
Entretanto, seja em qual nível for, né, ele for praticar esse processo de organização, o gestor, né, o gestor, o diretor, o supervisor, o coordenador, ele atua, ele lida com equipes que são subordinadas a ele através de processos de liderança. Nós não podemos falar sobre o processo de coordenação sem falar de liderança. Também não podemos falar de liderança sem falar de comunicação e de motivação. Nós já vimos esse tema na aula anterior sobre a liderança, falamos do perfil do líder, falamos sobre motivação, mas assim, é importante ressaltar mais uma vez, porque eu lembro que nossa primeira aula presencial ainda na unidade, nós falamos sobre o POCC, que esses são os processos gerenciais, né? E eu deixei bem claro para vocês que quando chega na parte da coordenação, essa parte ela está totalmente ligada à gestão de pessoas. A gente pode falar de coordenação ou de direção, né? A coordenação é o que vai dar o norte, então a gente está trabalhando direto com as pessoas que formam essa organização, né? Então, assim, tem uma citação aqui que ainda se falando, né, entrando agora no campo da liderança, que o líder motiva os funcionários durante o processo de direção das atividades, seleciona canais de comunicação eficazes e resolve conflitos entre os membros da equipe. Então, o que significa isso, gente? Que o líder, né, a figura ali do coordenador, do gestor, do gerente, do diretor, enfim, mesmo durante um processo da definição da direção, ali o desenvolvimento das atividades, ele tem que ter essa capacidade de estar envolvendo as pessoas da equipe, né? Dentro de processos eficazes, dentre eles a comunicação, né? Nada melhor que uma comunicação fluida entre os membros da equipe ali, para fazer com que aquele processo seja mais fácil até para os membros da equipe. Aqui eu tenho, ainda falando de gestor, de liderança, como que esse gestor deve ser, né? Como que é a figura desse líder? Então, assim, ele deve ser capaz de conduzir o desenvolvimento das atividades organizadas para realizar o planejamento, decide quanto à aplicação dos recursos destinados ao planejamento e principalmente a condução do trabalho das pessoas que receberam responsabilidades durante o processo de organização. Isso faz parte do processo de coordenação. Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho, então. Então, dentro do meu processo administrativo, da minha fase do meu planejamento, então eu defini quais são as atividades, defini quais são os objetivos que eu quero alcançar e tracei as minhas metas, né? Então, esse foi o meu processo de planejamento. Aí eu parto para o meu processo de organização. Então, eu já organizei os materiais que eu preciso. Agora eu preciso coordenar, eu preciso colocar em prática tudo o que eu defini lá no meu processo de planejamento. Então, agora eu vou lidar com as pessoas, né? Então, assim, eu preciso coordenar a quantidade de pessoas que vão trabalhar comigo, eu preciso delimitar, eu preciso definir quem vai fazer o que dentro desse processo que eu planejei, né? Eu preciso definir quais são as responsabilidades de cada um, o que cada um vai ter para me entregar, né? Quais são os recursos que estão à disposição dessas pessoas para que elas me entreguem este trabalho. Então, assim, isso é o gestor, é o coordenador que está à frente desse processo que vai definir essas tarefas, ok? Vamos lá.
O MacGregor, ele defende que cada administrador tende a possuir uma concepção própria a respeito da natureza das pessoas, e que isso determina seu comportamento na relação com as pessoas na empresa. Então, assim, o que isso significa? O MacGregor, ele é autor de uma teoria bastante conhecida, que a gente estudou na teoria comportamental da administração, que é a teoria X e a teoria Y. Elas definem o estilo o estilo que o gestor, que o líder identifica as pessoas que estão trabalhando com ele e a forma como ele tem que trabalhar com aquelas pessoas, tá? Então, vamos lá. Então, a teoria X, quando a administração é orientada através da teoria X, ele identifica, né, que esse gestor ele tem que ter uma gestão, né, mais voltada para vigilância e fiscalização das pessoas. Ele é um gestor mais desconfiado, ele tem que trabalhar com uma imposição de regras, regulamentos, descrédito nas pessoas, centralização das decisões na cúpula, atividade rotineira para essas pessoas, autocracia e comando, pessoas com recursos produtivos. Então, quando ele identifica as pessoas através da teoria X, ele está mais focado na questão mais mecanicista da coisa. Pela teoria Y, ele defende a confiança nas pessoas, uma liberdade de autonomia, delega-se mais responsabilidades para aquela equipe, descentralização das decisões, atividade criativa para as pessoas, democracia e participação, pessoas como parceiros da organização. Então, assim, aqui a gente observa que a teoria X, ela tem aspectos mais alinhados com a configuração mecanicista, foi o que eu falei, né? E a teoria Y com uma configuração mais orgânica, né? Que a gente aprendeu em aulas passadas, né? Essa segunda teoria, a teoria Y, ela tá mais focada nas pessoas, tá? Então, assim, esses dois estilos eles podem ser exercidos, pelos gestores em qualquer nível organizacional. E é comum que eles transitem entre um e o outro. Isso depende muito das características dos trabalhos das pessoas. Ainda da prioridade, para que isso aconteça, o gestor ele precisa conhecer a equipe dele, né, e identificar qual é o estilo que ele vai trabalhar. Vamos para o próximo. Seguindo essa premissa, essa abordagem, né, de conhecer a equipe, qual estilo de liderança que seria mais eficaz para uma ou outra equipe, né? Cada vez mais, a gente, fazendo a leitura desse cenário globalizado, do cenário atual que a gente vive, a gente identifica que os gestores mais modernos, eles buscam se posicionar mais na teoria Y, né, para envolver e motivar suas equipes. Mas como eu falei anteriormente, uma teoria ela complementa a outra. Nem muito ao norte, nem muito ao sul, né? Nem muito ao céu, nem muito ao mar. Então, assim, para isso, eu gosto muito de reforçar que eu vou falar um pouquinho disso um pouco mais à frente, mas para deixar muito claro, nenhuma das duas é a verdade absoluta. Depende muito da sua equipe. Como a sua equipe funciona? Você precisa conhecer cada pessoa da sua equipe.
cada um entrega o resultado e é motivado de formas diferentes. O gestor precisa estar atento a isso. Tudo bem? Espero que sim. Então, complementando essa abordagem dessas teorias, a gente pode citar, eu posso citar, assim, que o Likert, que é um outro autor voltado para questões comportamentais, ele identificou 4 sistemas administrativos relacionados à atuação do gestor, tá? Então, assim, o primeiro, autoritário coercitivo, o gestor, ele impõe regras e regulamentos e exige obediência cega e rígida. Assim, a gente ainda, por mais que a gente fale muito de liderança inspiradora, de motivação, existem líderes que são autoritários, que lideram através de um poder coercitivo, né, onde, assim, não é levado em consideração as ideias, né, e os pontos de vista dos liderados. Ainda existe isso. Aí cabe ao gestor identificar, é o momento de eu impor uma liderança mais autoritária, mais coercitiva, sim ou não? Bom, peraí, eu estou analisando o meu cenário, eu conhecendo os meus liderados, os meus subordinados, assim, não vai funcionar. Mas, em outra situação, bom, peraí, se eu for muito aberto, muito democrático, não vai dar certo, né? Então, eu preciso, neste momento, para determinada situação, eu preciso impor minhas regras e exigir. Então, assim, isso varia, tá, gente? É importante deixar muito claro, mais uma vez, a importância do gestor conhecer os seus liderados. Muito importante. Aí nós temos o outro, autoritário benevolente. Embora ainda seja autoritário, é menos coercitivo, possibilitando alguma participação das pessoas, desde que as decisões sejam aprovadas pelos superiores. Vemos muito isso, né? Muito. Ele ainda abre espaço para a participação das pessoas, no entanto, elas não têm o poder de decisão final. Essas decisões, elas são avaliadas e aprovadas pelos superiores. O consultivo, o gestor, ele atua de modo mais aberto, em que permite a participação das pessoas no processo decisório. A gente a gente vê muito isso em processos de empowerment, esses dois últimos, onde a empresa, ela atua de forma a dar o poder para as pessoas na tomada de decisão, delegar mais responsabilidades, e isso acarreta até um processo maior de automotivação nessas pessoas. O participativo é aquele gestor que assume uma postura totalmente democrática, incentivando plena participação das pessoas. Daí eu volto a bater naquela tecla novamente. A sua empresa permite que você seja um gestor, um líder, um supervisor, um diretor 100% consultivo, 100% participativo? Sim ou não? Em todos os momentos, são questões que é preciso avaliar, tá? Então, assim, num dos livros do Cavenato, ele fala que o líder ideal, ele tem um pouco dos 4, tá? Então, é preciso analisar, é preciso avaliar, porque, assim, tudo vai depender muito da situação atual da sua empresa. Então, a sua empresa hoje, o processo, a tomada de decisão que você precisa hoje, ela te permite que você dê a decisão 100% na mão dos seus funcionários?
pensem como o supervisor, a pessoa que é a responsável por essa decisão. É a pessoa que vai ter todo o ônus de uma má decisão tomada. Imaginem-se como donos de uma empresa. Vamos trazer essa reflexão agora para o período que a gente está vivendo. Imagine que você é dono de uma grande empresa. Agora, devido a essa pandemia, a sua produção ela diminuiu drasticamente, tá? Você não está vendendo, não está conseguindo vender. Os seus fornecedores, eles estão te vendendo insumos a um preço altíssimo e você tem uma decisão para tomar. Ou você demite as pessoas, porque você não tem de onde cortar gasto mais, então vai ser da folha de pagamento. Ou você pode entrar, por exemplo, nessa medida provisória do governo, pela qual você pode afastar as pessoas do trabalho. Você tem, né, você enquanto empresário tem alguns benefícios, ou você pode afastar essas pessoas, ou você pode reduzir a carga horária, a jornada de trabalho delas, e consequentemente você vai reduzir o valor que você vai pagar para essas pessoas também, e o governo vai assumir o resto. Então, assim, e você precisa tomar essa decisão, ou eu demito, né? Eu preciso tomar a decisão. Ou eu continuo do jeito que tô e quebro, vou quebrar, porque não tem jeito. Ou eu vou entrar nessa medida provisória do governo, sim. Tá, por que eu tô perguntando isso? Então, assim, você enquanto empresário, dono da empresa, tem essa decisão para tomar. Mas se você é um gestor, que você tem um estilo de liderança mais participativo, você deixa essa decisão totalmente a cargo dos seus funcionários. O que você acha que os seus funcionários vão decidir? Eles vão optar por serem demitidos? Acredito que não, né? Eles vão optar por ingressar nessa medida provisória do governo e reduzir o salário deles? Porque mesmo que o governo pague, a gente fazendo um cálculo, a gente sabe que não é o valor que eles vão receber não vai ser igual ao que o governo está pagando, né? Eles vão entrar nessa medida provisória para suspender o contrato de trabalho por 60 dias e diminuir o valor, porque diminui, né? Eu tenho casos na minha família que aconteceu isso e diminuiu mesmo, diminui bastante o valor. Vocês acham que uma decisão desta magnitude cabe a um estilo de liderança participativo? Sim ou não? Pode ser que alguém fale que sim, pode ser que alguém fale que não, né? Então, assim, tem decisões que que o gestor, ele não pode deixar na mão do funcionário. Então, muitas vezes, parece que você tem um estilo de liderança mais autoritário e não é bem visto pelas pessoas. Mas por que, gente, que não é bem visto pelas pessoas? Porque essas pessoas, elas não estão com a responsabilidade do cargo, mas você que é gestor está. Aí, muitas vezes, o gestor ele é visto como autoritário de forma negativa. E não é. São decisões, são decisões, são tarefas, são responsabilidades que muitas vezes exigem uma liderança mais coercitiva e mais autoritária, embora não seja bem vista pelas pessoas. No entanto, há como a gente driblar isso, tá? Então, assim, o gestor, ele precisa estar atento, ele precisa conhecer o cenário. Gente, é a palavra chave aqui, é conhecer o cenário que ele está inserido, conhecer as pessoas que formam a equipe dele, tá? Aí, ainda entrando na questão comportamental, na teoria comportamental, que é uma das teorias da administração, vocês estudaram essa teoria, eu acredito que lá na disciplina de teorias da administração, ela é uma teoria mais
ela está ali juntinho com a teoria das relações humanas, ela está voltado para o comportamento, para a gestão de pessoas. Então, o gestor ele tem o papel de administrar e promover a integração e articulação entre as variáveis organizacionais e as variáveis humanas. Foi exatamente isso que eu acabei de falar. Então, assim, o gestor ele precisa conhecer e analisar o cenário. O cenário ele tem muitas variáveis. E dentro desse cenário estão as pessoas, cada qual com seu comportamento. As pessoas são muito diferentes. Eu não sei como que é a constituição familiar de vocês, mas a gente sabe que muitas vezes irmãos, muitas vezes da mesma mãe e formados pela mesma mãe e pelo mesmo pai, não são iguais. Até nós vemos isso em gêmeos, né? Os gêmeos, eles são idênticos, muitas vezes idênticos na aparência, mas na questão comportamental são completamente diferentes. E assim são as pessoas que constituem as organizações. As organizações são formadas por pessoas completamente diferentes, né? As organizações estão inseridas em ambientes cuja variação é muito constante, né? E o gestor, ele tem esse papel de integrar isso, essas variáveis, né? Essas variáveis que são muito constantes, tá? Aqui a gente tem, foi o que eu falei para vocês. Aqui está o ambiente organizacional, né? Vocês podem identificar aqui nesse quadro, nessa imagem, que o gestor aqui, ele está ali no centro, né? Então, aqui eu tenho a minha organização, que ela é constituída pela sua missão, pelos seus objetivos organizacionais, a estrutura, toda a tecnologia. Então, eu tenho a organização e tenho as variáveis humanas, que são as pessoas que estão inseridas dentro dessa organização. E o gestor, ele precisa, através dos processos gerenciais que estão descritos aqui, o planejamento, a organização, a direção, no nosso caso, a gente está falando de coordenação e o controle, ele precisa equilibrar estes pratos, né? E, além disso, tem as variáveis externas, que é o ambiente onde isso está inserido. Não é uma tarefa fácil, mas não é impossível, tá? Aqui nós temos os mecanismos. Como que o administrador, como que o gestor como que ele pode, né, trabalhar dentro desse ambiente tão complexo, né? Deixa eu voltar aqui, desse ambiente aqui tão complexo, né? Como que ele vai fazer essa ponte, essa ligação entre os objetivos organizacionais, né? E os objetivos humanos, as variáveis humanas, e ainda mais como que ele vai integrar todas essas variáveis, organizacionais e humanas ao ambiente externo, né? Como que ele vai neutralizar ameaças, como que ele vai reforçar oportunidades, ele vai tentar abraçar essas oportunidades que estão surgindo lá fora, né? É um papel desafiador, mas não é algo impossível, é algo super possível. E como que ele faz isso? Quais são os mecanismos que ele pode utilizar para fazer isso? Então, assim, a gente já falou, né? O processo de tomada de decisão, o processo decisório, é conhecer sua equipe, é conhecer seu produto, é conhecer sua empresa, né? Pesar os prós e os contras. Sistemas de comunicação, a comunicação ela precisa ser coesa, né, entre empresa e funcionário. Os funcionários eles precisam conhecer essa empresa,
né? As informações precisam chegar claras até eles. Relações interpessoais, as pessoas que trabalham dentro da empresa, elas precisam se respeitar, acima de tudo, se respeitar. Não são pessoas, não são iguais, né? São pessoas diferentes e elas precisam se respeitar. Punições e recompensas. Quando a gente fala a palavra punição, ela parece tão pesada, né? Mas não, assim, as coisas não podem, vamos falar um português bem acessível, bem popular, as coisas não podem ser jogadas, não pode ser de qualquer jeito, né? Então, assim, a partir do momento que você assina o seu contrato de trabalho ali com aquela empresa, você se dispôs a fazer aquelas atividades, você está assinando um compromisso ali no qual existem o ônus e o bônus, e você tem que arcar com os dois, né? Recompensas, então, assim, um sistema de recompensa, seja ele por premiações, financeiro, por aumento de salário, por aumento de cargo, enfim, é muito importante. Então, existem mecanismos que ajudam os administradores a lidarem com essas variáveis. Então, assim, se a gente analisar as duas figuras, a gente observa que o gestor, ele exerce seu papel através dos processos gerenciais que nós já discutimos. Eu vou estar sempre frisando esses processos gerenciais que, assim, eles foram a base do conteúdo da nossa disciplina desse semestre. Então, que é o planejar, o organizar, o dirigir, deixa eu voltar aqui, tá vendo? Planejamento, o organizar, a direção, que no caso é a coordenação, lembrem-se, resgatem a nossa primeira aula, que até eu coloquei alguns slides animados, que no slide do direção, coordenação é um gatinho dirigindo um carro em movimento, tá? E o controlar, tá? Então, assim, é através desses processos gerenciais que ele faz isso, né, por meio de um processo decisório dos sistemas de comunicação, das relações interpessoais e do sistema de punição e recompensa. Então, assim, para coordenar, o gestor necessariamente passa pelas variáveis comportamentais para atingir os objetivos organizacionais. Então, ele vai utilizar as habilidades, as atitudes, os valores e as necessidades, tá? Nesses processos, o gestor, ele se posiciona nos dois estilos de administração e ele flutua pelos 4 sistemas administrativos de Likert, que eu vou falar mais para frente para vocês, tá? Vamos lá. A liderança, a gente ainda falando sobre liderança, ela é uma virtude, ela é algo que é intrínseco, gente, assim, ela se manifesta dependendo da ocasião, tá? Então, assim, a liderança, não existe um líder nato, assim, a pessoa não nasce líder, ela se desenvolve, tá? Ela se desenvolve a partir de experiências e é algo que pode ser, com certeza, é algo que pode ser aperfeiçoado. Então, a liderança, gente, ela é sempre circunstancial. Ou seja, ela está relacionada à ocasião ou à situação, pois ninguém consegue ser líder em todo momento. Mas é muito importante estar sempre atento, tá? A pessoa que exerce um cargo de liderança, ela não pode ficar estagnada, porque a gente vive num mundo tão globalizado, assim, são tantas informações, são tantas mudanças, que o líder ele precisa estar atento a isso, tá? E também uma outra coisa, são 2 grandes armadilhas para a liderança, que é a questão da estagnação, o mesmo sempre, não, as empresas estão em constante mudança, elas mudam de acordo com o ambiente ambiente está sempre mudando. E arrogância, então, assim, o líder não sabe de tudo, é um eterno aprendiz,
tá? Falando sobre equipe, eu falei muito para vocês nesta aula sobre equipe, né? Sobre conhecer a equipe. Então, assim, eu trouxe essa citação desses autores para vocês, que eles defendem que quando as equipes são efetivas, tomam decisões melhores que os indivíduos e o desempenho ultrapassa em muito do seu melhor participante. O que isso significa? Então, assim, significa que quando a equipe ela tá 100% focada, quando a equipe ela tá 100% coesa, tá? Eles trabalham todos em prol de um único objetivo, de um único fim. Então tá todo mundo muito focado assim, né, em dar o seu melhor. Então o resultado sempre vai ser bom, tá? Quando a gente fala em equipe, em equipe, é muito comum a gente confundir, né? O que é grupo e o que é equipe. Então, assim, o grupo, ele é caracterizado por um número reduzido de pessoas. Eles têm afinidades em comum, tá? Mas muitas vezes eles não estão lutando pelos mesmos objetivos. Já a equipe não. É um conjunto de pessoas que trabalham em prol de um objetivo comum. Então, quando a gente fala em equipe de trabalho, nós estamos nos referindo a grupos de pessoas que estão inseridas num cenário organizacional que desenvolvem de forma intencional várias ações para atingir um objetivo comum, tá? Então, nesse sentido, os membros da equipe se tornam interdependentes, pois o atingimento das metas que foram estipuladas só ocorre com a contribuição de todos. É todo mundo brigando para chegar no mesmo senso comum, tá? Aqui eu trago para vocês uma tabela com a diferenciação de grupo e equipe. Então, quando a gente fala em grupo, é uma intensidade mais individualista. Já a equipe não. Equipe tem um tom mais coletivo. Então, é um esforço mais individualizado dos grupos, responsabilidade por resultados prioritariamente individuais, meta de trabalho individual, unidade de trabalhos dependentes. Equipes, esforço mais coletivo, responsabilidade compartilhada pelos resultados globais, meta de trabalho compartilhado, unidades de trabalhos autônomas e semi-autônomas, tá? Formas de envolver essas pessoas pelo trabalho em equipe. Então, assim, a gente, levando em consideração o quão é importante o trabalho em equipe, né? Como as empresas, elas precisam estar voltadas para essa habilidade. Há muitos anos, eu trabalhei com processo de recrutamento e seleção, durante muitos anos, tá? E, assim, é muito comum a gente ver. Quando a gente pergunta, a gente faz, ou seja, pelo currículo físico, ou às vezes quando a gente entrevista as pessoas, a gente fala assim para elas, fala para mim qual é a sua melhor característica. Olha, de 100, 98% das pessoas falam, eu trabalho bem em equipe, tá? Essa é uma habilidade que as empresas buscam realmente nas pessoas, mas se você perguntar para essas pessoas o que é trabalho em equipe, será que essas pessoas sabem? Olha, dessas 98% das pessoas que eu falei para vocês, se eu tirar 10% que trabalhou bem em equipe, é muito, sabe? Porque, assim, é muito bonito você falar isso, mas na prática é completamente diferente. Então, o trabalho em equipe, ele envolve uma série de questões, né? E para se trabalhar bem em equipe, que é o que as empresas precisam,
é preciso desenvolver formas para envolver essas pessoas, para motivar essas pessoas a trabalhar em equipe. Então, assim, aqui nos slides eu trago algumas formas de envolver essas pessoas, tá? Mas por que é tão importante esse trabalho, o trabalho em equipe, né? Então, assim, ao longo dos anos, ao longo da história, na verdade, nós, enquanto seres humanos, nós aprendemos que a colaboração em equipe é essencial para tornar produtivo o nosso esforço. Né? Desde criancinhas, lá no jardim de infância, aí passou pela escola, agora na faculdade, aí depois a gente trabalhou, quando a gente se reúne com os nossos amigos, a gente descobriu que trocando ideias, experiências, né? Essa troca, ela, além de, quando a gente fala de empresa, além de acarretar bons frutos para a empresa, ela complementa as nossas competências individuais. Quando a gente troca, né, a gente troca essas ideias, essas experiências, a gente está se fortalecendo, nos tornando mais prósperos, nos realizando mais ainda enquanto pessoas, tá? Então, assim, o trabalho em equipe hoje nada mais é que uma ferramenta estratégica de gestão. Ótimo tema para um TCC, hein, gente? Então, assim, e como que eu envolvo essas pessoas? Como que eu faço o meu funcionário trabalhar em equipe? Como que eu coordeno isso, né? Então, assim, tem diversas formas. Então, a participação representativa. Quando o funcionário ele participa das decisões formais da empresa, né? Então, eu elejo um grupo pequeno de alguns funcionários e eles participam de uma forma mais representativa dentro das decisões da minha empresa. Força-tarefa, como que eu envolvo, né? Trabalhar uma força-tarefa. O que é uma força-tarefa? Eu preciso entregar determinada atividade dentro de um tempo X e eu preciso me reunir algumas pessoas para fazer isso. Então, isso é uma missão mesmo, é uma força-tarefa. Então, eu preciso envolver algumas pessoas que estejam engajadas e motivadas a, juntamente comigo, desempenhar aquela determinada atividade que a gente tem prazo para entregar. Então, isso é uma força-tarefa. Círculos de qualidade. Geralmente, é um estilo de trabalho mais que foi originalmente desenvolvido no Japão, voltado para a produção de peças ou serviços com qualidade e baixos custos. Então, essa forma de reunir uma equipe que se reúne periodicamente para discutir formas de melhoria de qualidade de produtos e serviços. Também é uma forma de envolver essas pessoas com o trabalho em equipe. Programas de aquisições de ações da companhia. Então, assim, é uma forma, além de envolver as pessoas, de motivá-las, né, elas não só ter o sentimento de donas daquele negócio, como serem donas do negócio. Obviamente, não são todas as empresas que são empresas de capital aberto, né, que possuem ações, mas as empresas que são, elas se utilizam desse tipo de programa para envolver mais as pessoas com o trabalho em equipe, né? E uma das questões que as empresas apostam muito é no desenvolvimento de equipes de alto desempenho, né? Então, assim, são pequenas equipes que trabalham de forma a, assim, é investido dinheiro e esforço das empresas nessas equipes, porque são pessoas que têm
um bom desempenho dentro da organização, né? E que elas geram um valor muito grande para as empresas. Aí eu volto naquela tecla lá de trás. Como que eu formo uma equipe de alto desempenho? Primeiro, eu preciso conhecer a minha equipe, né? Porque um elo fraco, ele coloca todo o trabalho a perder. Então, quais são as características dessa equipe? Então, geralmente são equipes que têm um tamanho pequeno, os participantes são capazes, aí, dentro ainda desse número 2, tá? Esses participantes capazes, o gestor que está definindo essa equipe precisa conhecer muito essas pessoas, tá? Essas pessoas, elas precisam atender todos os requisitos que o gestor vai determinar para que essa pessoa faça parte dessa equipe de alto desempenho. As metas e os objetivos de desempenho são compartilhados entre todos. As normas e abordagens de trabalho são produtivas. A responsabilidade é mútua. Nós chegamos ao fim, então, gente, da nossa aula de hoje sobre processos gerenciais, sobre coordenação. O nosso último processo gerencial, que será na próxima aula, será o controle, tá? Então, assim, eu espero que tenha ficado claro. Eu vou encerrar a aula com uma frase. Gostaria que vocês ouvissem e refletissem sobre ela. É uma frase que a gente pode levar ela tanto para o nosso ambiente de trabalho quanto para a nossa vida, tá? E o quão importante é o outro, tá? Seja no ambiente organizacional, seja no nosso ambiente pessoal. Então, somos todos anjos com uma asa só. E só podemos voar quando abraçados uns aos outros. Essa frase é do Luciano Di Crescenzo, tá? Ele era o antigo dono da empresa IBM e largou tudo para ser ator, tá? Então, assim, nós não fazemos nada sozinhos. E assim são as organizações. O líder, ele precisa entender o valor das pessoas, né? Sabe aquela frase, uma andorinha só não faz verão? Realmente não faz, tá? Então, é muito importante que a pessoa que está desempenhando o papel de coordenação, de gestão em si, seja um coordenador, um supervisor, um diretor, enfim, pessoa que é o líder de uma determinada equipe, ele precisa, primeiro, conhecer a equipe que trabalha com ele. Precisa conhecer cada um. Conhecendo cada um, ele vai saber, né, definir o que ele vai entregar para cada um, né? A forma como ele vai fazer isso, a maneira de cobrar isso dessas pessoas. Então, gente, é isso. Aqui eu tenho algumas referências, se vocês se interessaram pelo assunto, pesquisem esses autores, tá? E é isso, gente. Espero que todos fiquem bem. Uma boa noite e até a próxima aula. Um abraço.